Olá, estamos de volta com o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. Bhagavad Gita autêntico, o Bhagavad Gita falado pela Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão a todas as almas em corpos materiais que somos nós. Eu estava até agora compartilhando o pequeno Bhagavad Gita de bolso e paramos no verso 11 do capítulo 4, que é o conhecimento transcendental acerca de Deus, acerca de Krishna, acerca do Absoluto. Então, assim, nesse processo e dando continuidade ao serviço devocional, a publicação da Bhagavad Gita através das leituras dos versos do capítulo 4, o conhecimento transcendental, o conhecimento acerca de Deus, acerca de Krishna, acerca da Suprema Personalidade de Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Pai. E para isso as Escrituras estão aí para ser a mãe. Eu vou perguntar à minha mãe, que são as Escrituras Sagradas, quem é meu Pai transcendental. Então, através das Escrituras Sagradas, eu chegarei ao conhecimento transcendental sobre Deus, Krishna, Vishnu, Shiva. Então, todas as expansões plenárias de Deus, dentro da filosofia védica, Deus, ele não é... Muitas pessoas acham que na Índia tem muitos deuses. Sim, existem semideuses. Ganesh, por exemplo, é o semideus que retira os obstáculos das suas práticas de sadhanas. Você pede a Ganesh, Om Gangana Pataya Namaha, Sharana Ganesh. Ganesh, por gentileza, retire os obstáculos que me impedem de eu praticar, de a minha alma praticar serviço devocional para Deus. Então, Ganesh vai lá e retira, de acordo com o seu merecimento. Então, Krishna, ele é apenas um, só que se expande em muitos, com muitos nomes, com várias histórias verídicas, transcendentais, dentro do conhecimento védico, dentro da Bhagavad Gita, dentro das demais escrituras sagradas, repetindo, que funciona como a mãe para falar quem é meu Pai. Senão eu vou ficar na ignorância sem saber quem é Deus. E aí eu acredito que as almas que estão querendo evolução, que estão querendo sair desse ciclo de samsara, esse ciclo de nascimentos e renascimentos, elas querem realmente saber o caminho certo, o caminho que vai em encontro a essa libertação, a essa liberação dessa dor, sofrimento e doença. Aí, sair deste planeta, onde é um planeta maravilhoso, mas infelizmente aqui tem muitas atividades que estão em modo Maya, modo da ilusão. E aqui é um planeta de provas e expiação, como diz o Espiritismo também. Vou fazer as minhas reverências para dar continuidade ao conhecimento transcendental, verso 12. Capítulo 4, Bhagavad Gita, como ele é. Magyana Timiranda Sya Gyana Janasa Lakaya Shakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya Shri Krishna, meu Pai amado, supremo. Jaya Srila Prabhupada, meu mestre espiritual maior. E Jaya meu mestre espiritual não menor, mas que está na sucessão desta transcendência, desse conhecimento, que é Chandramukha Swami. Verso 12. Neste mundo os homens desejam sucesso nas atividades fruitivas materiais, em razão do que adoram os semideuses. Eu acabei de falar de semideuses. Rapidamente, é claro, os homens obtêm neste mundo os resultados do trabalho fruitivo. Isso é o verso 12. A Suprema Personalidade de Deus está falando. Significado de Srila Prabhupada. Costuma-se fazer um falso juízo sobre os deuses ou semideuses deste mundo material. E homens de pouca inteligência, embora se façam passar por grandes eruditos, aceitam esses semideuses como várias formas do Senhor Supremo. Por quê? Porque, na realidade, Deus, ele é um só dentro da filosofia védica, Krishna.
o todo atrativo, todo atraente, que é Deus. Então, Deus, ele pode tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem potência, ciência e presença. Então, ele pode se dividir, subdividir, ele pode mandar os avatares, ele pode pessoalmente vir. Por que não? Então, na nossa cabeça, muitas vezes, a gente não concebe essa ideia de Deus vir. Mas na filosofia védica, Deus vem e já veio várias vezes. E a última vez que Deus veio, na forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu, para trazer o cantar dos santos nomes Hare Krishna, ele veio há basicamente 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás. O Brasil foi descoberto há 500 anos atrás. Então, nesse momento que o Brasil estava sendo descoberto, lá na Índia já tinha a existência desta expansão de Krishna, chamada Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, muitas vezes a gente confunde uma coisa com outra por falta de conhecimento. E aqui, Srila Prabhupada diz que as pessoas, os seres humanos, eles confundem. Eles acham que Deus, Krishna, é um semideus. Mas, na verdade, os semideuses não são diferentes das formas de Deus, da forma, mas não é Deus. Nós também somos uma forma de Deus, nós somos centelhas diminutas, parecidas com Deus em qualidade e diferentes em quantidade. E os semideuses são formas de Deus, mas diferentes partes integrantes de Deus. Então, Deus é um só, confirmando aqui o que eu estava falando, Srila Prabhupada. E as partes integrantes são muitas. Novamente, Deus é um só e as partes integrantes são muitas. Então, aqui no Brasil, a gente fala Deus, Deus. Ou então fala santos, ou então fala orixás, ou então fala de outras formas, né? Mas só existe um Deus. E esse Deus, ele pode ter vários nomes de acordo com o país, com a língua e com os costumes. E também formas de adorá-lo também em rituais. Deus é único. Isvara Parama Krishna. Deus é único. O Deus Supremo é um, é Krishna. E aos semideuses são delegados poderes para administrar esse mundo material. Então, os semideuses funcionam aqui como os ministros de Deus. Ministros de cada departamento. Por exemplo, o senhor Indra, ele é rei dos céus. Ele é responsável por todo esse céu material. Quando chove, abre a torneira, o senhor Indra abre a torneira para que haja chuva, porque a chuva deve regar a terra precisa de água para fazer com que toda essa plantação ela se frutifique, para que a gente possa colher os frutos e as verduras e possa chegar até a nossa mesa. Então, existem os departamentos, os semideuses, eles são os ministros de Deus de Krishna. Todos os semideuses são entidades vivas, Nityanand, com diferentes graus de poder material. Eles não podem ser iguais ao Deus Supremo, Narayana, Vishnu, Krishna. Qualquer um que pense que Deus e os semideuses estão no mesmo nível é chamado de ateu ou passandi. Nem os grandes semideuses, tais como Brahma e Shiva, podem ser comparados ao Senhor Supremo. De fato, o Senhor é adorado por semideuses, mas o Senhor não é um semideus. O Senhor é o Senhor Supremo. Ele é a verdade absoluta. Ele é a causa de todas as causas. Isvara Parama Krishna Satchityananda Vrigaha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Deus é a causa suprema de todas as causas. Esta é a verdade absoluta, a verdade que nós devemos compreender através das escrituras védicas, através do conhecimento védico. Então, nesse processo aqui, Srila Prabhupada, ele vai dando continuidade às explicações sobre semideuses. Quem é Deus, os nomes de Deus e os semideuses e seus departamentos. Entretanto, pessoas tolas adoram os semideuses porque desejam resultados imediatos. É a mesma coisa da gente fazer uma promessa aqui no Ocidente. Fazer uma promessa para tal santo, para outro santo, ou então fazer trabalhos para os orixás. Para que a gente conceba, para que esses orixás ou santos, eles possam nos dar os prazeres materiais e resolução dos nossos problemas materiais. Elas conseguem os resultados, mas não sabem que os frutos obtidos através deste processo são temporários e destinam-se aos menos inteligentes. O homem inteligente está em consciência de Deus, de Krishna, e não precisa adorar os insignificantes semideuses em troca de algum benefício imediato e temporário. Por quê? Porque só Deus
concede e concebe a você que me escuta agora os resultados permanentes. Por exemplo, a devoção a Deus, o amor a Deus, que nós devemos praticar em Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus. Esses resultados, eles são permanentes, porque eles vão estar rejuvenescendo essa alma, dando energia para que essa alma resolva todos os seus problemas materiais. Já os semideuses, os santos, os orixás, eles vão conceder resultados, e esses resultados eles vão se apagar e se acabar como uma vela que termina sua chama. A verdade é essa. Tanto os mundos materiais quanto os seus habitantes, que somos nós, tanto os mundos materiais quanto os seus habitantes, incluindo os semideuses e seus adoradores, são bolhas no oceano cósmico. Neste mundo, porém, a sociedade humana busca loucamente coisas temporárias, não é verdade, minha gente? Tais como a opulência material manifesta sobre a forma de terras, família e parafernália agradável. Para conseguir essas glórias temporárias, as pessoas adoram os semideuses ou os homens poderosos que vivem na sociedade humana. Se adorando um líder político, um homem consegue um ministério no governo, acha que obteve um grande benefício. Porém, todos eles, portanto, bajulando os pretensos líderes ou pistolões, a fim de conseguir benefícios temporários, e eles de fato conseguem tudo isso. Esses tolos não estão interessados na consciência de Deus, de Krishna, no qual se consegue a solução permanente dos problemas da existência material. Então, só Deus resolve seus problemas permanentemente materiais. O resto é Yoga Maya, ilusão. Verso 13. Conforme os 3 modos qualitativos da natureza material e o trabalho referente a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. E embora eu seja o criador desse sistema, deve saber que, sendo eu imutável, continuo como uma pessoa que não age. Aqui Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, diz que enquanto nós estamos buscando o gozo dos sentidos para conseguir um pouco de facilidade para essa gratificação dos sentidos, nós vamos nos atrair apenas por deuses, por semideuses, desculpem, por santos, orixás, por trabalhos, promessas que sejam temporárias. E com isso, nós não vamos nos voltar para a consciência de Deus, para a consciência de Krishna. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, elas só estão interessadas no gozo material e daí adorarem alguma entidade viva, poderosa, nesse sentido. Mas a verdadeira entidade poderosa a ser devocionada ou devotada é Deus, é Krishna. O Senhor é criador de tudo, diz Srila Prabhupada. Já é Srila Prabhupada no significado do verso 13. Tudo nasce de Deus e tudo é sustentado por Deus, e após a aniquilação, tudo repousa em Deus. Ele é o criador das 4 divisões da ordem social, que começa com a classe de intelectuais, chamados de brahmanas, devido ao fato de estarem situados no modo qualitativo da bondade. Então, dentro da sociedade védica, o próprio Krishna, o próprio Deus, criou as 4 classes, as 4 divisões da sociedade humana que foram criadas por Deus, por Krishna. E dividiu essa sociedade em brahmanas, que são os intelectuais, que estão agindo em modo de bondade. Em seguida vem a classe administrativa, chamada de Kshatriya, devido ao fato dela ser formada por homens situados no modo da paixão. Os homens mercantis, chamados de Vaishyas, estão situados no misto de paixão e ignorância. E os Shudras, ou a classe operária. Então aqui estão as 4 divisões criadas por Deus dentro da filosofia védica. E aqui no Ocidente, do lado de cá, é uma confusão geral. É pobre querendo ser rico, é rico querendo retirar das pessoas, é querendo tirar dos comerciantes, todo mundo querendo... É uma loucura Yoga Maya. Yoga Maya, a era de Kali, que é essa era que a gente vive, é uma era de pura ignorância e de que a gente age na paixão sem pensar nos resultados. Então, os brahmanas agem na bondade, os kshatriyas na paixão, os vaishyas na paixão e na ignorância, e os shudras, ou classe operária, estão situados no modo natural da natureza material caracterizado pela ignorância. Então, os 3 modos da natureza material caracterizam também o nosso tipo de trabalho.
E o que é que a gente veio fazer aqui nesse mundo material? Apesar de Deus criar as 4 divisões da sociedade humana, o Senhor Krishna, Deus, não pertence a nenhuma dessas divisões, porque Krishna não é uma alma condicionada. Algumas dessas almas condicionadas formam a sociedade humana, que é semelhante a qualquer outra sociedade animal. Sim. Por quê? Porque os animais também estão divididos em classes. As classes dos felinos, as classes das aves, dos aquáticos. E eles só se diferenciam de nós, seres humanos, porque não têm consciência. E muitas vezes a gente tem consciência e a gente não usa da nossa consciência, nem para ter consciência de Deus. Isto é um fato real. Então, dentro desse processo, para que os homens se elevem do estado animal, as divisões acima mencionadas são criadas pelo Senhor para proporcionar o desenvolvimento da consciência de Krishna, de Deus. Todo homem possui a tendência a trabalhar de acordo com os modos qualitativos da natureza material. Então, o seu trabalho que você exerce atualmente vai de acordo com os modos qualitativos da natureza material. Quem é consciente de Krishna supera até mesmo os brahmanas. Embora se suponha que, por qualidade, os brahmanas conheçam o Brahman, a suprema verdade absoluta. Por que Srila Prabhupada está dizendo isso? Porque quando a gente tem consciência de Deus, a gente supera os brahmanas, que é a classe dos intelectuais que estão agindo no modo da bondade, que são estudiosos, que estão estudando para serem bondosos, para compartilhar sabedoria com a sociedade e por aí se vai. Aí quando a gente começa a estudar Bhakti Yoga, quando a gente começa a se devocionar a Deus, nós estamos buscando um modo que está acima dos modos da natureza material. A gente está tentando chegar a uma bondade mais pura. E isso é fato porque eu venho convivendo com os devotos, as pessoas conscientes de Krishna, dentro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e existe uma grande diferença entre eles e o pessoal, a massa da sociedade. A gente nota até mesmo pelo modo da gente conversar, pelo modo da gente se comunicar, pelo modo da gente dizer oi. A gente se trata com reverência, a gente fala Hare Krishna um para o outro. Essas pessoas estudam para que elas não estejam... a palavra não é usurpar, mas se aproveitando dos outros, que elas exerçam a veracidade, que elas exerçam a forma do autocontrole. E por aí se vai. São várias formas de yoga, de união a Deus, que nós podemos trabalhar dentro dos processos éticos e morais para uma união com Deus muito melhor do que a massa da sociedade que não tem ideia de absolutamente quase nada. Então, nesse processo, a consciência de Krishna inclui o conhecimento de todas as diferentes expansões de Krishna. E, como Krishna é transcendental a esses sistemas, 4 divisões da sociedade humana: Brahmana, Kshatriya, Vaishyas e Shudras. O que é que isso tem a ver? Deus criou para a divisão, de acordo com sua natureza. Eu sou psicóloga, então eu tenho que trabalhar no modo da bondade, ouvindo as pessoas, tendo paciência, tendo tolerância. Eu sou um comerciante, eu estou no modo da paixão, vendendo as coisas, querendo ganhar dinheiro. Então, assim, se a gente estuda, a gente vai perceber que tipo de trabalho a gente tem, que natureza a gente exerce sobre o nosso tipo de trabalho. Verso 14. Não há trabalho que me afete, tampouco eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que entende esta verdade sobre Deus, sobre Krishna, não se enreda nas reações do trabalho frutivo. Por quê? Porque você entrega tudo para Krishna. Você entrega tudo para Deus. E você entregando tudo para Deus, você não tem que se preocupar com o resultado, porque Deus já sabe o que você merece. Ponto final. Não teria nem o que ler mais, mas eu vou ler. Vamos lá. Assim como as leis constitucionais do mundo material, que dizem que o rei não comete erros, ou que o rei não está sujeito às leis do Estado, o Senhor, embora seja o criador deste mundo material, não é afetado pelas atividades do mundo material. Deus cria e permanece alheio à criação, ao passo que as entidades vivas estão enredadas nos resultados frutivos das atividades. Deus cria e deixa. O Criador criou e deixa a criação a serviço para o prazer das entidades vivas que somos nós. E nós nos apoderamos das coisas de Deus, nós nos apoderamos dos minerais,
nós vamos lá colher o ouro das montanhas, nós vamos brigar por um monte de coisa e dizer tal país tem tal minério, o outro não tem. Ninguém tem nada. Nenhum país tem nada. Deus tem tudo e Deus, Ele é possuidor de tudo. A gente aqui é ilusório, a gente vive na ilusão que a gente tem alguma coisa neste mundo material. Então, nesse processo, os seres humanos querem se assenhorar dos recursos, acabei de falar, dos recursos materiais. O proprietário do estabelecimento não é responsável pelas atividades certas ou erradas dos trabalhadores, senão que os próprios trabalhadores são os responsáveis. As entidades vivas se ocupam em suas respectivas atividades de gozo dos sentidos, e essas atividades não são ordenadas pelo Senhor. É o livre-arbítrio. Para melhorar o prazer dos sentidos, as entidades vivas ocupam-se em trabalhar neste mundo, e chegando à morte aspiram à felicidade celestial. O Senhor, sendo completo em si mesmo, não sente atração pela aparente felicidade celestial. Por quê? Porque quem está sempre procurando alguma coisa, algum sentido, e se agarrando ao resultado das atividades somos nós. E aí a gente se enreda cada dia mais. E por isso a gente nasce e renasce aqui neste mundo material para mastigar o que já foi mastigado em corpos materiais anteriores das nossas almas que já viveu em vários corpos. Então, nesse processo, o proprietário nunca deseja a felicidade rudimentar, talvez desejada pelos seus trabalhadores. Ele é alheio às ações e reações materiais. Ele está fazendo analogia com Deus, que Ele cria tudo e aí deixa com que a gente se enrede. Aí é onde entra Yoga Maya para condicionar a gente aos frutos do trabalho. Mas você entende que não pode. Que não pode não, que não deve, porque quando você se enreda, quando você quer se assenhorar e quer ser Deus, porque a gente quer ser Deus. Eu escutei isso do meu mestre espiritual, que escutou do mestre espiritual dele, que a gente quer ser Deus, e a gente quer ser Deus, a gente quer ter o controle de absolutamente tudo, e a gente não tem controle sobre nada. Então, nesse processo, a gente tem que entender que está tudo organizado por Deus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as chuvas não são responsáveis pelos diferentes tipos de vegetação que aparecem na terra. Muito embora sem as chuvas não haja a possibilidade de a vegetação crescer, não é verdade? Então, dentro desse processo, as criações materiais, o Senhor é apenas a causa suprema de todas as causas. A causa imediata na natureza material, pela manifestação cósmica, se torna visível através desse mundo material e de outros planetas e de outros sistemas. Na casa de Deus há muitas moradas, criadas por um único Deus. Os seres criados são de muitas variedades, como semideuses, seres humanos, animais inferiores, e todos estão sujeitos às reações de suas atividades passadas, boas ou mais. Sim, por isso que a gente não deve matar um animal, porque dentro de um gato tem uma alma. E aí eu vou e mato um boi, mato uma vaca, mato um frango, e aí eu estou impedindo que este ser, que esta alma... Ana Cláudia, isso aí vai complicar a minha cabeça. Claro que vai complicar a sua cabeça, porque você não estuda e você não tem conhecimento para esse entendimento, dentro desse processo, né? Mas aí, se você escuta a Bhagavad Gita, se você escuta o Srila Prabhupada, ele diz: todos estão sujeitos a reações de suas atividades passadas, boas ou mais. Quem? As entidades vivas. Gato, cachorro, elefante, leão, ser humano, pássaro, tudo que se move é sagrado. Então, por isso que a gente não deve comer animalzinho, dentro desse processo aqui explicado. Então, nesse sentido, o Senhor lhe dá a condição favorável ao desenvolvimento dessas atividades e ao andamento dos modos qualitativos da natureza, mas nunca se torna responsável pelas atividades presentes e passadas das entidades executadas. O Senhor nunca é parcial para com alguma entidade viva. A entidade viva é responsável pelos seus próprios atos. Igual, sinal de igual, karma. Está aí o karma explicado. Deus não tem nada a ver com o nosso karma. Somos nós que fizemos uso mal e aí colhemos o mal. E aí a gente se sente vítima e vai xingar Deus e vai dizer que Deus é indiferente, né? Indiferente somos nós que não temos consciência de Deus.
Esta é a verdadeira causa de todas as nossas causas materiais, de turbulências e doenças, etc, etc, etc. Então, hoje eu fico por aqui, terminando aqui em 25 minutos. Eu estava fazendo de 15, agora aumentou mais 10, porque eu estou com o Bhagavad Gita como ele é, original, e ele é mais extenso, e o significado é mais extenso. Eu agradeço mais um dia a oportunidade de meu Deus interior, Krishna, no meu coração, como a grande alma na pequena alma, me permitir essa leitura no dia de hoje, que é comemorado dentro da filosofia védica e da Bhakti Yoga, Yoga da Devoção, o dia de Sri Krishna Balarama, o mestre espiritual de todas as entidades vivas, o amigo maravilhoso que intui maravilhosas intuições em nosso coração. Com gratidão eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Namastê, Hare Krishna.